Começar agora com a mesa. Cadê minha mesa? Terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia cognitiva. Integrações possíveis, certo? A gente vai começar com a Bruna, certo? Eu vou falar um pouco aqui da Bruna. Ela é psicóloga, mestre e doutora com pós-doutorado em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade do Mackenzie, especialista em terapia cognitivo-comportamental na infância e adolescência pelo CTC Veda, de São Paulo, e pelo DGERT, professora e supervisora da pós-graduação em neuropsicologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é professora da especialização em terapia cognitivo-comportamental do CTC Veda e pesquisadora do grupo de neuropsicologia infantil da Universidade Presbiteriana do Mackenzie. Ok? Vamos lá, Bruna? Boa tarde. Então, antes dos meus colegas falarem mais especificamente sobre as possíveis integrações entre a neuropsicologia e a TCC, coube a mim, em 15 minutos, fazer essa integração de forma geral. Então, vamos ver o que é possível. Eu imagino que a maioria, ou mental, emocional e social, em relação ao funcionamento cerebral. E, de forma mais específica, a neuropsicologia cognitiva busca fazer a relação a partir do processamento da informação. E quando a gente busca na literatura as integrações entre a neuropsicologia e a TCC, o que com certeza a gente vai encontrar, o que todo mundo sabe, são os prejuízos cognitivos que a gente verifica nos transtornos mentais. Essa é uma informação que todo mundo já sabe. E o outro aspecto é também os ganhos que a TCC apresenta por meio de estudos de avaliação pré- e pós-intervenção com instrumentos neuropsicológicos, em termos de ganhos cognitivos, em termos de modificações das transmissões que a gente observa nos exames de neuroimagem. Mas a gente tem uma lacuna muito grande em termos de... E na prática clínica, como acontece essa integração? Será que essa integração vai acabar sendo somente quando a gente, enquanto terapeuta, recebe um paciente que a gente acha que é TDAH, ou acha que pode ter um quadro demencial, e aí a gente encaminha para o neuropsicólogo, e o neuropsicólogo volta para a gente com os resultados de se é ou se não é, ou o que a gente tem que fazer? Será que fica aí essa integração? Eu acho muito pouco, pela riqueza que as duas áreas podem trazer em conjunto. Então, a gente pensou aqui em alguns pontos em que elas podem se integrar. Então, muito provavelmente, todos vocês já receberam pacientes que, a princípio, vêm com queixas primárias relacionadas à depressão e ansiedade, mas com queixas secundárias de desorganização, de esquecer compromissos, de não ter iniciativa que antes tinham, de não conseguir prestar mais atenção em coisas que antes prestavam. E a gente fica na dúvida, será que esses prejuízos têm a ver com, por eu ter depressão, então secundariamente eu vou ter esses prejuízos, ou por ter esses prejuízos há algum tempo, eu passo a desenvolver secundariamente problemas emocionais. Então, esse é um ponto em que a avaliação neuropsicológica pode nos ajudar a esclarecer. E pontos mais clássicos, como eu já citei, em que o paciente chega com uma queixa primária, de desorganização, de procrastinação, ou de esquecimento, queixas de memória e de atenção, e sim a gente encaminha para essa avaliação de diagnóstico diferencial entre, será que o paciente, então, ele é desorganizado porque ele tem TDAH? Ou não, simplesmente porque ele não teve oportunidade de aprender a se organizar, E por mais que a gente busque diferenciar isso clinicamente, sem uma avaliação neuropsicológica, a gente não vai conseguir diferenciar, E saber exatamente como fazer meu plano de tratamento. Outros pontos que a gente acaba
tendo que recorrer, né, o pensar do ponto de vista neuropsicológico, quando chegam aqueles pacientes que eu tenho quase certeza que ninguém recebeu pacientes assim, né, que tem dificuldade de entender o modelo cognitivo, ou de aderir à estrutura da sessão, né, ou de não fazer tarefas de casa, os planos de ação, né, todos os pacientes de vocês realmente fazem tudo isso, não é? E a gente, às vezes, demora para pensar que talvez isso tenha a ver com prejuízos cognitivos, né? Então, a gente acha que a gente fica se ajustando o tempo inteiro, achando que só tem a ver com o meu desempenho enquanto terapeuta, e aquele paciente não se engaja, ele não... isso para conseguir fazer uma agenda, né? Então, a neuropsicologia entra para ajudar também nesses processos, né? E outro ponto de vista é que, com relação ao sucesso da terapia. Então, a gente sabe, acho que o Arthur vai falar um pouquinho mais disso, de que quanto melhor o desempenho cognitivo, provavelmente será melhor o sucesso da terapia. Tá? Bom, então eu organizei esses aspectos de 3 formas, né? Então, interações entre a neuropsicologia e a TCC do ponto de vista da formulação do caso, do ponto de vista do estabelecimento de metas, e no plano de tratamento. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um desses brevemente. Então, aqui 3 exemplos dessas interações dentro da formulação de caso. Então, de forma bastante recortada, né? Então, casos, por exemplo, com TDAH e dislexia, que são casos que primariamente têm prejuízos, né, de forma inerente do ponto de vista cognitivo, e que estão presentes durante todo o desenvolvimento da criança, vão, então, se encaixar enquanto fatores de vulnerabilidade. Por quê? Aquela criança, por ter esses quadros e os prejuízos cognitivos específicos desses quadros, vão ter uma série de situações de insucesso, de fracasso, de erros, né, que vão favorecer com que ela desenvolva uma crença, por exemplo, eu sou burro, eu sou incapaz. Ou eu posso ter prejuízos cognitivos relacionados a episódios psicóticos ou lesão encefálica, por exemplo, enquanto incidente crítico. Então, a partir desse momento, em algum momento da vida, ele passa, então, a ter prejuízos cognitivos que fazem com que ele tenha pensamentos do tipo, não tenho mais controle da minha vida, né? E ter sentimentos de tristeza, frustração, raiva, comportamentos relacionados à desorganização, impulsividade, esquecimento, desatenção. E algo bastante mais frequente, né, lidar com os gatilhos. Então, o paciente que toda vez que esquece algum compromisso ou que gasta mais do que devia, né, que são dificuldades relacionadas a prejuízos em funções executivas, vão, por exemplo, ativar crenças do tipo sou incompetente, né? Ou aquela criança com dislexia, em toda situação que ela tem que ler em voz alta na sala de aula e acaba, consequentemente, errando a leitura, ela acaba tendo pensamentos do tipo, todos vão rir de mim, evitar a leitura e a exposição, e ter sentimentos de tristeza, frustração, vergonha e ansiedade. Agora, do ponto de vista das integrações da TCC e da Neuropsi, em relação à definição de metas. Então, por exemplo, para a gente definir metas, então, inicialmente, a gente vai levantar as dificuldades, certo? Então, o paciente vai chegar e vai falar que tem gastos excessivos com dinheiro, ele é um pouco impulsivo com relação a isso, então, provavelmente um déficit de controle inibitório, atrasos para compromissos, erros por falta de planejamento, né, que seriam questões mais de organização, de manejo de tempo, que tem a ver com déficit de funções executivas. Mas como saber exatamente, será que essas dificuldades, elas realmente estão tão claras a ponto de a gente conseguir definir uma boa meta? Uma meta específica, uma meta mensurável, uma meta atingível, né? Por exemplo, por que não dá para realmente definir essas metas? Então, por exemplo, para a dificuldade que a mãe traz, meu filho não aprende, né? O fato do meu filho não conseguir aprender pode ter infinitas possibilidades, né? Então, desde situações emocionais, do tipo, é uma criança muito ansiosa, muito preocupada, muito autocrítica, e ela vai ter dificuldade de se engajar no momento da aprendizagem. Pode ser questões do ambiente, ela pode estar, por exemplo, numa escola que tem um método que não faz sentido para ela, né? Que não tem a ver com o estilo de aprendizagem que ela tem. Ou ela pode ter prejuízos específicos em habilidades cognitivas. Então, por exemplo, para uma criança com dislexia, ela pode ter um prejuízo em rota fonológica, que vai fazer com que ela tenha uma leitura silabada, pouco fluida, com pouca velocidade, e vai ter dificuldade em compreender a ler, e aí ela vai ter dificuldade na autonomia da leitura para conseguir aprender e estudar.
ou ela pode ter dificuldade em prestar atenção, né? Ter prejuízo em atenção seletiva, em selecionar o que interessa no meio de outros estímulos, ou prejuízo em manter a atenção ao longo do tempo, né? Atenção sustentada. Ou ela pode ter dificuldade em controle inibitório e planejamento, então dificuldade de direcionar o seu comportamento para uma meta, que a gente precisa o tempo inteiro na sala de aula, né, para fazer tarefas de casa, etc. Ou seja, quando o paciente chega com a dificuldade, será que a gente sabe realmente conseguir especificar essa dificuldade para transformar ela numa meta adequada, né, sem uma investigação desse tipo? Aqui é um estudo com um paciente com transtorno bipolar, e que ele dá um exemplo, né, nesse sentido. Então, ele define os prejuízos desse paciente, né, que era uma baixa resistência à distração, a estímulos, uma dificuldade de memória episódica, que, do ponto de vista funcional, fazia com que ele perdesse muitos objetos e esquecesse compromissos. E, a partir disso, então, foram definidas as metas. Então, melhorar a atenção, melhorar a habilidade de memorização para lidar com isso. E, enfim, então, desenvolver as estratégias de intervenção. Então, melhorar as estratégias de automonitoramento, recursos externos de memorização e etc. E agora, do ponto de vista dessa integração com relação ao plano de tratamento. Você pode pensar assim, bom, Bruna, eu não sou neuropsicólogo, né? E eu trabalho com um neuropsicólogo, então a gente vai dividir. Enquanto ele faz a reabilitação desses aspectos cognitivos, eu vou trabalhar com as questões emocionais. Será que o meu problema está resolvido? Não está resolvido, porque eu ainda vou ter que lidar com esses prejuízos cognitivos durante o processo de terapia, né? Então, por exemplo, as entraves relacionadas à estrutura da sessão, como eu comentei, né? Então, para um paciente com envelhecimento ou com rebaixamento intelectual, eu vou precisar fazer, por exemplo, uma agenda com figuras, né? Ou vou ter que usar o relógio, o cronômetro para manejo do tempo, né? Ou vou ter que usar uma maior participação do próprio terapeuta na priorização dos itens da agenda, e etc. Né? Infinitas possibilidades de adaptação, de acordo com os prejuízos que a gente identificou anteriormente na avaliação. Com relação à própria escolha das técnicas, né? Então, se o meu paciente não está compreendendo o modelo cognitivo, não está compreendendo como faz um RPD, eu vou ter que me virar, eu vou ter que adaptar, porque ele tem um prejuízo que ele não vai alcançar, né? E não é um problema de evitação emocional, né? A gente verificou que ele tem questões cognitivas que impedem isso, né? Então, por exemplo, também usar recursos mais concretos e menos socráticos, né, com esses pacientes, ou segmentar as técnicas em etapas muito menores, ou repetir muito mais vezes as mesmas tarefas, né? A mesma coisa com as tarefas de casa, né? Então, simplificar, segmentar, usar apoio externo, monitorar por meio de WhatsApp e etc. Então, a gente tem exemplos disso na literatura. Então, aqui é um estudo com pacientes com AVC, né, sobre adaptações, né? Como a gente adapta as técnicas, como eu vou escolher as técnicas para pacientes que tiveram AVC. Então, ele diz assim, que quanto menor, né, o desempenho cognitivo e de comunicação, mais eu vou ter que usar intervenções mais comportamentais e menos cognitivas, mais concretas e menos abstratas, com mais suporte mnemônico, né, lembrar muito mais ao longo da semana, mais contato com esse paciente ao longo da semana, e menos da TCC tradicional. Muito mais de apoio externo do ambiente, né, do que ele mesmo, a gente desenvolver questões de autonomia para ele desenvolver aquela habilidade, né, e muito mais envolvimento da rede de apoio desse paciente e menos envolvimento individual dele, né. Então, eu trouxe aqui para a gente ver que na literatura a gente tem estudos que mostram as adaptações possíveis para esses pacientes. Então, por exemplo, aqui são adaptações para pacientes com deficiência intelectual. Então, a gente consegue escolher. Se o paciente tem um prejuízo em atenção, então, eu vou fazer sessões mais curtas e mais frequentes ao longo da semana. Vou incluir intervalos. Vou reduzir as tarefas, né? Vou diminuir e colocar em unidades e etc.
E aqui um outro estudo para pacientes com lesão encefálica. E também ele divide, de acordo com o prejuízo cognitivo, quais adaptações eu vou precisar fazer em termos de terapia cognitiva. Mas aí, eu tenho que fazer todas essas adaptações para todos os pacientes? Isso não, né? Então, a gente vai ter que sempre pensar que a gente tem adaptações, por exemplo, esse aqui é um esquema do artigo sobre adaptações para deficiência intelectual, né? Então, ele diz que a gente tem adaptações que são para todas as crianças, quando a gente já faz, né? Transforma as técnicas de adultos para crianças. A gente tem adaptações para indivíduos de forma geral com deficiência intelectual e a gente tem adaptações que são daquela criança. Então, a gente sabe que pessoas com TDAH, obviamente, a gente espera que tenha certos déficits, mas cada TDAH é um TDAH. Cada criança com DI é uma criança com DI, né? Então, a gente só vai conseguir saber o perfil cognitivo daquele paciente avaliando, né? E, a partir dessas avaliações, então, selecionar quais adaptações eu vou precisar fazer. Tá? E agora eu vou deixar, então, para os meus colegas falarem isso na forma mais prática.